Felipe, de volta ao Timão, que história é essa? Será que procede? Será que não procede a informação? Vai voltar para o Timão ou não o zagueirão Felipe, o xerifão Felipe, que agora está no Atlético de Madrid? O Corinthians tem interesse na volta de Felipe? É verdade, não é verdade? Procede ou não procede essa informação? Eu conto tudo para você depois da vinheta. Fala, rapaziada, tudo bem? Faça a inscrição no canal do Cereto. Você ainda não fez a inscrição? Faça a inscrição. Seja muito bem-vindo. Aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para você fazer a inscrição e para você receber todas as notificações do Cereto News. Sempre que tiver Cereto News, pinta a bolinha na tela. E sempre que tiver também Acabou a Brincadeira. Hoje tem, às 9h30 da noite, Acabou a Brincadeira, a live comigo e também com o Ivan Andrade. E faça o seu comentário, é muito importante que você deixe o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião e leio todos os comentários. E os principais comentários eu mostro aqui ao final dos vídeos. Atenção para a informação, pintando informação, você fica sabendo aqui. Que história é essa? O Felipe pode voltar ao Corinthians? Lembra do Felipe, zagueiro, que hoje está no Atlético de Madrid? Foi campeão com o Corinthians em 2015, vestindo a camisa do Timão. Recentemente foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira. A informação é do Ekrem Konur, que é um jornalista especializado em transferências esportivas. Tem uma conta no Twitter que você pode acompanhar, tem uma conta também no Instagram e acaba escrevendo, sempre escreve para algumas publicações internacionais. Nesse período é bastante atuante, traz informações a respeito de transferências internacionais. E segundo ele disse, segundo ele trouxe a informação, Corinthians e Atlético Mineiro estão monitorando a situação do Felipe. É curioso como o verbo monitorar é muito utilizado agora recentemente, né, para essa fase do futebol. Os clubes estão sempre monitorando. Você pergunta para o diretor de futebol, você pergunta para os dirigentes, você pergunta para as pessoas que são responsáveis por contratações de futebol ou para os empresários, e eles dizem sempre, utilizam sempre esse verbo. Ah, o clube está monitorando. Que segundo o dicionário, monitorar é vigiar, é verificar, é acompanhar, enfim. Então, o Corinthians e o Atlético Mineiro, segundo o jornalista Ekrem Konur, e eu estou trazendo aqui o nome e o sobrenome da notícia, para depois não falar, mas o Cereto, não. Eu trago aqui o nome e o sobrenome. E aí a nossa obrigação é checar a informação. Ele diz que o Corinthians, então, está monitorando, vigiando, verificando, acompanhando a situação do Felipe. E o Atlético Mineiro também. O Felipe tem 32 anos. O Felipe foi revelado pelo Bragantino. Aliás, na verdade, ele começou jogando futebol no União de Mogi das Cruzes. Depois foi para o Bragantino, contratado do Bragantino para o Corinthians. Do Corinthians, ele ficou até 2015, 2016, aliás, demorou para ser aproveitado no Corinthians. No começo ele recebia bastante críticas da torcida, mas quando ele entrou no time de fato com o Tite em 2015, ele foi campeão brasileiro, ele fez uma dupla de zaga. Lembra dele com a camisa do Corinthians? A gente tem ele com a camisa do Corinthians. Ele fez uma bela, olha só, ele fez uma bela dupla de zaga com o Gil, né, naquele time de 2015, né? Fez uma belíssima dupla de zaga. E depois foi negociado, disputou a Libertadores em 2016. O Corinthians perdeu a Libertadores, né? Foi eliminado na Libertadores para o Guarani do Paraguai, se eu não me engano. Foi a primeira vez que o Corinthians foi eliminado para o Guarani do Paraguai. E depois ele foi negociado com o Porto, que é sempre uma porta de entrada para o futebol português. E para o futebol europeu, né? E do Porto ele foi negociado para o Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone. Só que ele perdeu espaço no Atlético de Madrid. Cadê o Felipe com a camisa do Atlético de Madrid? Porque hoje ele está com a camisa madrilenha, com a camisa do Atlético de Madrid. Ele perdeu espaço, hoje ele é reserva no Atlético de Madrid. E o contrato dele termina em junho de 2022.
no dia 30 de junho de 2022. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo. Ele já pode assinar um pré-contrato. E um detalhe, em maio do ano passado, né, já é o ano passado, porque já estamos em 2022, então em maio de 2021, o Felipe foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite, que gosta muito do jogador. E na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre o Corinthians, da possibilidade dele voltar um dia ao Corinthians, etc e tal, e ele confessou que é apaixonado pelo Corinthians. Abre aspas para o Felipe. Eu sempre estou torcendo pelo Corinthians. Eu tenho uma ligação muito forte. Eu sou corintiano louco, ou seja, é mais um do bando de loucos, pelo que eu vivi lá. Tenho esse carinho enorme pela torcida. Então, se ele tiver que escolher, meu amigo, entre Corinthians e Atlético, é evidentemente que ele vai escolher o Corinthians. O Atlético também tá de olho nele, porque o Atlético pode negociar o Nathan Silva ou o Júnior Alonso. São dois jogadores que têm muito destaque e que certamente terão investidas de outras equipes. E o Corinthians já está pensando na peça de reposição para o João Vitor. Inclusive, a informação é que o Felipe não seria contratado agora. Ele seria contratado no meio do ano. Poderia até haver um acordo com o Atlético de Madrid para que haja essa negociação. Mas ele seria contratado, ele viria no meio do ano, porque o Corinthians deve negociar o João Vitor no meio do ano, provavelmente para o Benfica, e aí traria o Felipe para ser o substituto. E um detalhe que eu acho muito importante nessa história toda, meus amigos, o Felipe, que jogou no Corinthians e hoje está no Atlético de Madrid, o Felipe é agenciado pelo Giuliano Bertolucci. E eu sempre faço questão de checar quem é o empresário dos jogadores, porque o Giuliano Bertolucci, ele é muito ligado ao Corinthians, o Giuliano Bertolucci é sócio do Kia Jorabichian, o Giuliano Bertolucci é quem trouxe recentemente o Paulinho para o Corinthians, foi ele que esteve diretamente envolvido na negociação, e o Giuliano Bertolucci foi quem trouxe recentemente o William para o Corinthians, também esteve à frente, envolvido diretamente na negociação. Ele é o braço do Kia Jorabichian em negociações aqui no Brasil. Né? Assim como ele esteve envolvido diretamente na transferência do Felipe para o Porto à época e depois para o Atlético de Madrid. Né? O Kia esteve envolvido lá na transferência. Isso significa dizer que... significa dizer que ele vai jogar no Corinthians? Não sei, não significa, mas significa dizer que ele tem grandes possibilidades, sim, de ter uma negociação facilitada pelo fato dele jogar no Corinthians. E a família, pelo fato dele ter o Giuliano Bertolucci como empresário e pelo fato dele ter jogado no Corinthians. E a família dele gostaria de voltar para o futebol brasileiro. Com toda essa declaração de amor que ele fez para o Corinthians, é evidente que o Corinthians seria a preferência. E o Corinthians precisa de um zagueiro, precisa primeiro de um zagueiro para agora, mas para agora não seria o Felipe. Para agora, para compor o elenco, para ser o reserva do João Vitor, do Gil, porque só tem João Vitor, Gil e o Raul Gustavo. Para compor o elenco, o Corinthians ainda pensa na contratação do Canu, zagueiro do Botafogo. Mas, para o meio do ano, aí sim, o Corinthians pensa em trazer o Felipe e, segundo o jornalista, vamos falar o nome dele de novo aqui para não ter confusão, o Ekeren Konur, o Corinthians está monitorando a situação do zagueirão Felipe. Olha só, faça o seu comentário aqui no canal do Sereto, faça como os meus amigos que participaram e participam, sempre me dando a honra, o privilégio da audiência, o professor Flávio, grande professor Flávio, que é sócio do clube de membros do canal. Fala, Sereto, renovaria 1 ano com o Gil, 1 ano com o Cássio e 2 anos com o Fagner. Pois é, Gil, Fagner e Cássio vão renovar por 2 temporadas. Eu gravei um vídeo mais cedo falando sobre isso. Mais um comentário, o Nivaldo Bartolomeu, ainda falta renovar por mais 10 anos com o Jô. Fábio Santos e outros veteranos que vivem do passado como museu. Está sendo irônico o nosso Nivaldo Bartolomeu. Aí sim o Timão terá um master de respeito. E o Poçante Silvinho como técnico eterno. Aí estamos com... Opa!
Fora Silvinho. Próximo comentário, o Bruno Alves. Essa diretoria tá aos poucos acabando com o Corinthians. Mais pra frente a gente vai ver as tragédias acontecendo por culpa deles. Mesmo. Só Fagner aí merece renovar, os outros dois fora. O próximo comentário, e você que não viu, veja o vídeo, eu vou colocar depois para vocês. O Alex Ribeiro Viana, o único que renovaria seria o Fagner. Os outros dois seriam muito. Obrigado pelos serviços prestados. É isso aí. Eu vou colocar o vídeo depois, se você não viu, a renovação de contrato do Cássio, do Fagner e também do Gil. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. 5.000 likes. Bota aí 5.000 likes para trazer o Felipão. Imagina o Felipão, o zagueiro Felipe. Felipe, o xerifão na zaga. Imagina de novo uma dupla de zaga Felipe e Gil. Ô, louco. E me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no Twitter. Agora você sabe, hoje tem, hein? 9h30 da noite, daqui a pouquinho. Acabou a brincadeira. Tchau.